Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só esse versículo aqui. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, todos nós sabemos que o nosso coração, quem aqui tem coração? Levanta a mão. Amém. Todos nós sabemos que o nosso coração é um órgão musculoso que impulsiona o sangue nas veias e artérias. E esse sangue, esse coração, ele bombeia o sangue e ele manda o sangue para as veias, para as artérias e para toda a parte do nosso corpo. Esse é o coração físico. Mas, queridos, não é sobre este coração que eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o coração no sentido de sentimento, no sentido de vontade. Irmãos, eu gostaria de falar sobre o coração, que é da onde sai as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos sentimentos e aquilo que nós pensamos. A Bíblia Sagrada, irmãos, na Bíblia Sagrada, a palavra coração aparece mais de 800 vezes, para vocês verem o tanto que a Bíblia Sagrada nos fala sobre coração. Mas 99% dessas 800 vezes, ele não fala no sentido de um órgão físico que o nosso corpo tem. Mas a Bíblia, quase essas 800 vezes, 99%, fala sobre o coração no sentido de sentimento, no sentido de centro das atitudes que muitas vezes são externadas e muitas vezes afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela diz que o nosso coração, que é do nosso coração que surgem os maus pensamentos, é do nosso coração que surgem o adultério, é do nosso coração que surge o desejo da prostituição, homicídios, furtos. Irmãos, o coração, ele alimenta tudo isso, no sentido de sentimento e no sentido de vontade. Irmãos, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração do homem. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que, sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede todos os tipos de males, e nós precisamos tomar cuidado. É por isso que o próprio Jesus, certa vez, ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que a gente faz o apelo aqui na igreja, todos os cultos. Quem quer entregar o seu coração para Jesus, não é o coração físico, é o coração no sentido de sentimento, no sentido de sentimentos, ou de local em que procedem tantas coisas que não agradam a Deus. Amém, irmãos? Então eu gostaria de falar para vocês algumas coisas interessantes, que inclusive eu já falei, sobre o coração do homem. As 3 bases do coração do homem. As 3 bases do coração do homem. Primeiro, o coração do homem é base para o pecado. Vamos ver o que diz aqui Provérbios. Pode abrir as Provérbios, não. Jeremias. Um pouquinho para frente da onde vocês estão aí. Jeremias capítulo 17 e o versículo de número 9. Quem já achou diz amém. Jeremias capítulo 17 versículo 9. Olha o que o profeta Jeremias fala sobre o coração. Ele diz assim:
enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha que diz o versículo de número 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A outra tradução fala sobre o fruto das suas atitudes. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Irmãos amados, o coração, ele é a base para o pecado. E segundo diz aí o profeta, o coração do homem é perverso, o coração do homem é enganoso. E lá no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus diz que é do coração que surgem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos e etc. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. É por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. É por isso que nós precisamos permitir que Jesus comande o centro da nossa vida. Aliás, a Bíblia, quando ela cita o coração, ela cita o coração como sendo o centro da vida do homem. Irmãos, a parte mais importante da vida do homem. É por isso que Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque a pessoa entregando o coração para Jesus, ele está entregando toda a sua vida na presença de Deus. Irmãos, o coração do homem, ele ainda tem condições ou capacidade para alimentar o orgulho. O coração do homem, ele tem capacidade para alimentar o ódio. O coração do homem, ele tem condições de alimentar a imoralidade. O coração do homem, ele tem capacidade para alimentar a luxúria. O coração do homem, ele tem capacidade para alimentar, irmãos, a glutonaria. O coração do homem, ele tem capacidade para alimentar a feitiçaria. O coração do homem, ele tem condições para alimentar a incredulidade. Ele tem condições de alimentar a preguiça, o amor ao dinheiro e a incredulidade. Então é por isso que Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que a palavra de Deus também diz que quando a pessoa, irmãos, ela concebe um tipo de pecado, isso é a Bíblia que diz. Quando a pessoa, ela chega a cometer um determinado pecado, por exemplo, o roubo, o homicídio. Quando a pessoa, ela chega ao ponto de cometer o pecado do adultério, muitas vezes o pecado da traição. Irmãos, a Bíblia diz que primeiro ele maquinou aquilo, né, pastor Zé Roberto? Na sua mente. Ele planejou, ele pensou, ele deixou que o pecado tomasse conta da sua mente e da sua cabeça, do seu pensamento. E depois aquele objetivo, aquele plano, aquele projeto desceu até ao seu coração. E ali do seu coração, então, ele coloca em prática aquilo que começou na sua cabeça, na sua mente e no seu projeto. É por isso que o pastor Abel, eu me lembro perfeitamente disso, ele falava muito sobre uma historinha, que é uma realidade. Ele disse assim que nós, falando aqui sobre o pecado, ele dizia assim: nós não podemos proibir que um passarinho voe sobre nossa cabeça. Não tem condição de nós proibirmos um pássaro de voar sobre a nossa cabeça. Mas nós temos condições de não permitir que ele faça ninho na nossa cabeça. Isso nós podemos não deixar que ele faça.
Irmãos, trocando em miúdos, nós não podemos, não podemos assim não permitir que o pecado esteja aí no mundo. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que o pecado que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Então nós não podemos proibir de o pecado estar diante de nós, mas nós podemos proibir sim de o pecado fazer ninho na nossa cabeça, descer para o nosso coração e ser externado em formas de atitudes e desobediência diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, do pecado é que sai todos esses tipos de coisa. A preguiça, a glutonaria, a feitiçaria, a imoralidade, a luxúria, a incredulidade, a prostituição, o homicídio, o adultério, os maus pensamentos, os furtos. É por isso que nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, para que o nosso coração seja lavado, para que o nosso coração seja limpo, para que o nosso coração seja purificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Irmãos, o nosso Jesus, ele merece uma salva de palmas bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, o coração é a base para o pecado. Agora, em segundo lugar, o coração, ele é a base para os sentimentos. O coração é a base para os sentimentos. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente, lá no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 3. Lá no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Quem já achou diz amém. Quem ainda não achou diga misericórdia. Mas vai achando aí, daqui a pouco você vai achar. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Olha, Paulo também falando aqui sobre o nosso coração. Vamos dar uma olhadinha, irmãos, em Marcos, Evangelho de São Marcos. São todos textos que falam sobre o coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3 também, versículo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 3 e o versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a sua mão, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Olha bem, Jesus olhando para as pessoas que estavam ali ao seu redor, Jesus já logo captou uma coisa: a dureza do coração daqueles homens. Então, irmãos amados, a Bíblia, ela fala do coração também como base do sentimento. Vamos dar uma olhada agora em Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 28. Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Olha bem o que diz aqui a palavra. Quem já achou diz amém. Vamos ver aqui, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração
cometeu adultério com ela. Então, irmãos, o coração é a base também para os nossos sentimentos. E nós poderíamos, irmãos, aqui citar alguns sentimentos: sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de inveja, irmãos amados, sentimento de soberba, o sentimento do orgulho, ele está presente no coração do homem. Irmãos, o sentimento da cobiça, o sentimento da traição, o desejo de trair, está guardado no coração do homem. E ele vai guardando, até que chega uma hora que ele põe para fora aquele sentimento de traição, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de orgulho. Então o coração também é base dos sentimentos que não agradam a pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Amém, queridos? E em último lugar, o coração, ele não é apenas base para o pecado. O coração, ele não é apenas base para fabricar sentimentos maus, mas o nosso coração, ele é base também para o arrependimento. Vamos ver o que diz Romanos, um pouquinho para frente de Mateus, aonde você parou aí. Romanos, capítulo 10 e o versículo de número 10. Romanos, capítulo 10, versículo de número 10. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a palavra: visto que com o coração, olha aí, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Em outras palavras, primeiramente, o homem, ele tem no seu coração o arrependimento. Ele fez alguma coisa errada, ele adulterou, pecou, traiu, tem orgulho, tem traição, tem inveja no seu coração. Irmãos, de repente, ele ouve a palavra, a palavra, irmãos, e a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus começam a trabalhar no seu coração. Então começa a nascer no seu coração aquele sentimento de arrependimento, que é um sentimento também. E a pessoa então, ela começa a se arrepender daquilo que ela fez. Ela começa a se arrepender do pecado praticado. Ela começa a se arrepender do sentimento ruim que ela guardou no seu coração. E então, irmãos queridos, ele bota para fora, através da sua boca, aquele sentimento de arrependimento. Eu me arrependo e eu peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Aquilo que estava guardado no seu coração, ele põe para fora através da sua boca. Ele se ajoelha diante de Deus e ele fala para Deus: Deus, eu me arrependo e eu quero ter uma vida nova a partir de hoje na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala crer com o coração. Ninguém poderá confessar o nome do Senhor nosso Salvador sem que antes tenha movido o seu coração, o seu interior, na presença deste Deus maravilhoso. Irmãos, vamos voltar lá para trás. Vamos dar uma olhada aqui no livro dos Salmos. Vamos ver o que diz aqui o salmista no Salmo 34 e o versículo de número 18. Salmo de número 34, o versículo de número 18. Quem já achou diz amém. Olha o que diz aí a palavra:
perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Em outras palavras, perto está o Senhor daqueles que têm um coração arrependido. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração voltado para Deus, um coração contrito diante de Deus. Deus está perto, louvado seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, irmãos, o nosso coração é base também para o arrependimento. Não é só base para o pecado. O nosso coração não é só base para os maus sentimentos. O nosso coração é base também para o arrependimento na presença do Senhor. Davi, ele fala nesse salmo, ele afirma que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Em outras palavras, quem tem um coração arrependido, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para mais para frente um pouco. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Vocês sabem quando foi que Davi fez essa oração aqui? Irmãos, Davi, ele havia cometido um pecado gravíssimo diante de Deus. Ele havia cometido o pecado do adultério. Ele havia traído o seu próprio Deus. Irmãos, e a Bíblia Sagrada, ela nos diz que após aquele pecado cometido, Davi, ele foi tomado por um arrependimento muito grande diante de Deus. Olha aqui o coração, base para o arrependimento. Ele foi tomado por um arrependimento muito grande. Ele se arrependeu do pecado que ele havia cometido. Irmãos, e ele começou a imaginar as consequências que aquele pecado poderia trazer para ele e para sua família e também para os seus descendentes. E a Bíblia Sagrada então nos diz que ele então fez essa oração. Olha aqui, ó, o tema desse salmo diz aqui na minha Bíblia o seguinte: salmo escrito por Davi após a repreensão do profeta Natã sobre o adultério que ele havia cometido com Batseba. Então ele foi tomado por um arrependimento muito grande. O seu coração se arrependeu profundamente daquele pecado. E ele então faz essa oração que está aqui no capítulo 51 do livro dos Salmos. Tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade, ó Deus. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 4, ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos seus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. E ele diz assim, versículo 7, purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Ele diz assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, irmãos, o coração é a base para o nosso arrependimento. Arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro diante de Deus. Irmãos, quando nós vemos lá em Atos, vamos um pouco para frente para a gente terminar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Olha o que diz 16, 14. Atos 16, versículo 14. Quem já achou diz amém.
Atos 16, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 14. Olha o que diz aqui, ó. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpuras da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ela nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O que é que estava aberto? O seu coração, para que estivesse atenta àquilo que Paulo estava dizendo. Então é preciso abrir o nosso coração. Vamos ver o que diz Atos capítulo 15 e o versículo de número 9 para a gente terminar. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Não fez diferença entre judeus e gentios, né? Judeus e gentios, purificando o seu coração pela fé. Então, irmãos, o nosso coração é a base do verdadeiro arrependimento. E agora, irmãos, para a gente concluir essa palavra, em quarto lugar, o nosso coração, além de base para o pecado, além de base para os sentimentos maus, além de base para um verdadeiro arrependimento, o nosso coração também é morada de Deus. Quem tem Deus no coração aí? Levanta a mão. Aleluia. Vamos ver o que diz João 14. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Evangelho de São João, versículo de número 14 e o versículo de número 23. João 14, 23. Olha o que diz Jesus aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. E aonde que é que ele mora? No nosso coração, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer o apelo para você entregar o seu coração para Jesus, viu? Você que ainda não entregou, você vai entregar o seu coração para Jesus daqui a pouco. Mas vamos continuar para a gente terminar. Irmãos, nós entendemos que é um privilégio para o homem ter Jesus no seu coração, né? Ter Jesus no seu coração. Olha o que diz Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 20. Quem já achou diz amém. Aleluia. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, que maravilha. Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 23. Olha o que diz aqui o texto. Olha aqui o que diz o texto. Apocalipse 2, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eu sou aquele que sonda a mente e sondo também os corações, e darei a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Deus não habita em casa. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele não habita em casas feitas por mãos.
Ele não habita em casa de tijolo, casa de madeira, casa de concreto, casa de cimento. A palavra de Deus diz que Deus habita em nós. Lá em Atos capítulo 7 e o versículo 48, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e o versículo de número 48, olha o que diz aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ele habita na nossa vida, no nosso corpo, no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.